Semana 8, dia 6. Suprimento matinal. Et 2:22 da tarde. Confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e dizendo que, através de muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Et 28:31. Proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Em vez de serem impedimentos, as tribulações são o caminho que nos conduz a entrar no reino. Hoje, estamos no caminho para entrar no reino de Deus, que é o nosso destino. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quanto mais prosseguimos, mais o reino de Deus se desenvolve entre nós. O reino de Deus, no sentido da vida, é, na verdade, o próprio Cristo, como a semente da vida plantada nos seus crentes, o povo escolhido de Deus, que se desenvolve até tornar-se uma esfera, seu reino, na qual Deus pode reinar em sua vida divina. A porta de entrada no reino é a regeneração, e o desenvolvimento do reino é o crescimento dos crentes na vida divina. Parêntese que abre parêntese que fecha. O reino é a vida da igreja hoje, na qual vivem os crentes fiéis, e se desenvolverá até tornar-se o reino vindouro como recompensa a ser herdada, pelos santos vencedores no milênio. Parêntese que abre parêntese que fecha. Por fim, culminará na Nova Jerusalém como o reino eterno de Deus, uma esfera eterna da bênção eterna da vida eterna de Deus, que todos os seus redimidos desfrutarão no novo céu e nova terra pela eternidade. The Conclusion of the New Testament, p. 2561. Leitura de hoje. O mundo todo se opõe a que o povo de Deus entre no pleno desfrute de Cristo como o reino. O judaísmo, por exemplo, foi usurpado e utilizado por Satanás para evitar que os crentes entrem nesse desfrute. Através dos séculos, outras formas de religião, catolicismo, protestantismo e islamismo, também têm sido usadas pelo inimigo de Deus para evitar que o povo de Deus entre no pleno desfrute do Cristo todo inclusivo como o reino de Deus. À luz do que vimos com respeito ao reino de Deus, vamos agora voltar a Atos 14 e ver se os discípulos que Paulo estava exortando tinham entrado na esfera do pleno desfrute de Cristo como o reino de Deus. Não, esses crentes ainda não tinham entrado nesse desfrute, eles ainda estavam a caminho. Assim, Paulo os exortou a entrar na esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascendido como o reino de Deus. Aqui ele parecia estar dizendo: eu preguei a vocês o Cristo ressurreto como as coisas santas e fiéis, como a graça de Deus, como vida eterna e até mesmo como o Espírito que dá vida todo inclusivo. O pleno desfrute da graça, da vida eterna, do Espírito é uma esfera, e essa esfera é o reino de Deus. Vocês ainda não entraram nessa esfera? Vocês estão a caminho. Assim, eu os exorto a entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Vocês devem esperar oposição e estar preparados para ela. Vocês enfrentarão muitas tribulações, mas através de todas essas tribulações vocês devem se esforçar para entrar na esfera do pleno desfrute do Cristo ressurreto e ascendido como o reino de Deus. Parêntese que abre parêntese que fecha. Quando vocês têm o desfrute desse Cristo, vocês estão debaixo do governo divino. Então, vocês se tornarão o reino de Deus, que é a vida adequada da igreja. Nosso ministério é propagar o Cristo ressurreto como o reino de Deus. Mas, hoje, cada cidade é o reino do diabo. Portanto, o ministério prevalecente para a propagação de Cristo é uma luta, uma batalha, pelo reino de Deus. A terra toda é o reino das trevas. Parêntese que abre parêntese que fecha. Se o nosso ministério for de fato prevalecente, certamente haverá oposição. Todos precisamos ver que hoje há uma batalha entre Deus e Satanás. Assim,
Precisamos estar seguros de que o que estamos fazendo está absolutamente do lado do reino de Deus, e nada disso está envolvido com o reino das trevas. Se desenvolvermos um ministério prevalecente, por fim, seremos atacados. Parêntese que abre parêntese que fecha. Mas, em vez de ficar desanimados com isso, nós, assim como Paulo, devemos ficar encorajados. Estudo Vida de Atos, EAV, pp. 382 a 383, 502. Leitura adicional. The Conclusion of the New Testament, Mens. 241. Luz e inspiração. Menor que anterior, seguinte maior que. Direitos autorais 2025 Living Stream Ministry. Todos os direitos reservados. Semana 8, Hino. Hinos. Número 242. 1. Agora o Espírito de Deus. É o Espírito de Cristo Jesus. Homem-Deus que morreu, ressurgiu. Então ascendeu ao alto céu. 2. E deste Jesus já veio a nós o Espírito de Cristo Jesus, para tornar o que nele é real, também um irreal para todos nós. 3. O seu bom Espírito possui elementos humanos, divinais, o viver de um homem real, a glória do Deus celestial. 4. Também todo o sofrimento seu, eficácia da morte de Jesus, seu reinar e a ressurreição, estão no Espírito em nós. 5. Com tais componentes bem reais, seu Espírito move-se em nós. Por tal rica e plena unção. Riquezas de Cristo temos nós. 6. Espírito que inclui em si tudo o que precisamos hoje, pois, inclusivo em nós ao agir, fazendo de Deus tudo em nós.